Olá a todos, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre Rodan de Alexandria, é, fazendo aí a continuação da apresentação. Continuação não, né? No caso, uma outra apresentação que foi feita no Encontro Nacional desse ano, tá? No caso, para falar as mesmas coisas, o mesmo tema. Bom, me apresentando, como eu fiz lá no encontro, eu sou Eduardo Franco, leitor do livro desde 2008, conhecido por ter criado os vídeos durante a Draw e organizador de dois encontros de São Paulo e responsável pelos grupos de disseminação entre é, 2009 e 2013. A gente vai falar sobre o Rodin e eu dividi essa apresentação em quatro partes. Na primeira parte, eu vou falar quem foi o Rodin de Alexandria. Eu criei aqui uma sequência didática, né, de como o livro traz as informações a respeito do Rodin. Uma segunda parte, eu vou entrar nos 10 discursos de Rodin, que foram os 10 temas que eu identifiquei nesses discursos, e depois a gente vai ver um outro documento, porque não é só o documento 160 que fala sobre Rodin, mas o 161 também, e a gente vai também falar sobre ele. É, e para finalizar, a gente vai falar sobre algumas conjecturas sobre o Rodin e vamos trazer aqui para reflexão do grupo, assim como a gente fez lá. Bom, então, para a gente começar, quem afinal foi o Rodin de Alexandria, né? E qual foi o contexto e qual é a história conhecida? Então, a gente tem dois documentos dedicados a ele, exclusivamente, que é o documento 160, que é o Rodin de Alexandria, e o 161, que são novas discussões com Rodin. Tá? O 161 não é só sobre os pensamentos de Rodin, porque aí a gente começa a entrar também em algumas coisas dos apóstolos enfim, algumas outras discussões, mas é um documento que também fala que o ponto central são as discussões com o Rodin, né? Porque tem novas também discussões nesse documento, mas aí eu vou falar deles depois. Então, só um breve contexto. Então, o livro nos traz que ele era um filósofo grego de Alexandria, tá? Um dos maiores da sua raça, que se tornou um crente da palavra de Jesus. Então, o livro aqui, ele traz essa qualificação. Ele diz que ele foi um dos maiores da nossa raça, né? Essa frase vou levar também na parte final que a gente estiver fazendo conjectura sobre Rodin, porque o livro revela, né, um dos maiores da nossa raça. Então ele já traz essa informação que para a gente é muito valiosa, né? Já qualifica ele como um da nossa raça, né? Rodin aparece pela primeira vez no próprio documento 160. Tá? Especificamente em um domingo, 18 de setembro de 29 depois de Cristo, em Magadan. Ele havia se tornado recentemente um discípulo de Jesus por meio dos ensinamentos de um dos colaboradores de Abner. Abner era um dos dirigentes, era o dirigente nazareno dos 12 apóstolos de João Batista. Então, é, tem esse contexto aí. Sinceramente empenhado na tarefa de harmonizar sua filosofia de vida, adequando-a a novos ensinamentos religiosos de Jesus, e viera a Magadã esperando que o mestre conversasse com ele sobre essa questão. Também desejava assegurar uma versão autorizada do Evangelho, em primeira mão e diretamente de Jesus ou um de seus apóstolos. Essa parte é muito interessante, né? Ele criou um evangelho, né? É, porque o livro não fala mais nada a respeito disso, né? Mas é curioso, né? E ele criou esse evangelho e tentou levar ele também nesse encontro que ele teve com Jesus. Então, apesar de o mestre não ter se mostrado inclinado a entrar em tal conferência com Rodin, ele recebeu amavelmente e imediatamente determinou que Natanael e Tomé escutassem tudo que ele tinha para dizer, né? Então, esse foi o contexto geral, tá? Ele também é mencionado em outros documentos. Então, no documento 162, menciona que na festa de tabernáculos, Tomé e Natanael vieram depois, porque eles tinham sido retardados por essa conversa com Rodin, né? No documento 191, ele menciona que a 12ª aparição de Jesus
foi em Alexandria, né? Onde ele surgiu para Rodin e 80 outros crentes, tá? Um dos mensageiros de Davi em Alexandria entregou para Rodin o relato sobre a crucificação de Jesus. E também diz que após o desaparecimento do mestre em Alexandria, toda noite os crentes permaneceram juntos ali, rememorando as próprias experiências como crentes do reino e escutando as muitas palavras de Rodin e dos seus colaboradores, né? Então, esse documento 191 traz essas informações que também, às vezes, a gente esquece quando vai falar de Rodin. E no documento 194, menciona que nos primórdios da igreja cristã, dois dos alunos de Rodin foram que contribuíram com a causa do estabelecimento da nova religião. Eles chegaram em Jerusalém e converteram muito entre os helenistas. Então, também é uma informação interessante, ou seja, os frutos de Rodin também é, foram importantes ali nos primórdios da igreja cristã, né? Então, essas são todas as informações que a gente tem sobre Rodin no livro. E tem o fechamento também, né? O que aconteceu com Rodin? O livro também nos revela isso. Então, Rodin rumou de volta a Alexandria e ali ensinou durante muito tempo a sua filosofia na escola de Meganta. Tornou-se um homem poderoso nos assuntos posteriores do reino do céu. Foi um crente fiel até o fim dos seus dias terrenos. Entregou sua vida na Grécia, junto com outros, quando as perseguições atingiram seu auge. Então, o livro também revela que tiveram perseguições, mas e ele, enfim, acabou morrendo nessas perseguições na Grécia, especificamente, né? E nada do seu legado e obra foram encontrados nos dias de hoje, provavelmente ficando perdido no tempo. Então, já pesquisamos bastante, a Estela tem bastante curiosidade, já pesquisou bastante, falou que não encontrou nada, e eu também já fiz uma pesquisa aprofundada e realmente nada foi encontrado. Uma pena, né? Porque se ele foi um dos maiores do nosso tempo, uma pena a gente ter perdido isso, né? Bom, agora falando dos 10 discursos de Rodin, né? Ou os 10 temas identificados nos discursos. O que acontece? Rodin, quem lê o documento de Rodin, não só ele, né? Eu digo todos os documentos que eu mencionei que falam sobre Rodin, mas especificamente esse que fala dos discursos, a gente vê o Rodin sendo muito prolixo muitas vezes, indo, voltando em assuntos, e muitas vezes esses assuntos eles é, ele fala de um assunto, ele não conclui, logo na sequência fala de outra coisa, depois volta nesse assunto e acaba concluindo, né? Então, foi um desafio para mim, porque eu tive um trabalho de juntar esses discursos para a gente conseguir ser mais didático nessa apresentação. Eu poderia pegar o documento, mas aí a gente ficaria muito muito num vai e volta. Então, eu fiz esse trabalho para facilitar e até mesmo para a gente discutir eles sem perder a essência do que foi dito, né? Exatamente de como foi dito. Então, eu mantive exatamente como foi dito, só que eu só organizei de uma forma diferente para ser mais didático, vamos dizer assim, né? No domingo cedo, pela manhã, Rodin deu início a uma série de 10 discursos para Natanael. Isso eu achei interessante, né? Ele fala que foi uma série de 10 discursos, mas ele não fala em 10 temas, tá? Tomé e um grupo de uns 24 crentes que se encontravam em Magadã. Essas palestras condensadas, combinadas e relatadas na construção moderna de frases apresentam os seguintes pensamentos à consideração. Então, eu me prendi a essa frase, que é a frase introdutória do documento 160, para a gente falar, para a gente entender qual foi a minha linha de raciocínio. Então, eu me peguei aos pensamentos, né? Coincidentemente ou não, foram 10. Mas, de repente, se outra pessoa analisasse, e eu achei interessante porque eu não fiquei preso. No início, eu fiquei preso aos 10 discursos, porque eu pensei, bom, tá dizendo que são 10 discursos, então eu preciso descobrir quais são os 10. Só que quando você começa a ler, você vê que não são discursos, são temas, né? Aí eu falei, bom, então eu vou largar de mão esses 10 discursos, porque como são temas, eu faço os temas, se forem 20 temas, a gente divide em 20, não importa. E aí eu fiquei com 9. Eu fiquei com 9 durante esse processo todo.
E aí, quando chegou no fim, assim, eu comecei a falar, tá, mas isso aqui não tá encaixando direito. Por quê? Aí começava a ler, e aí eu descobri mais um, né? Aí eu dividia aquele tema que não estava fazendo muito sentido em dois, e aí fez mais sentido para mim, né? E aí, coincidentemente ou não, deu 10. Né? E a gente tem que lembrar que essas palestras elas foram condensadas, combinadas e relatadas na construção moderna de frases. Então, provavelmente ele tenha dado outros exemplos, de repente ele tenha trabalhado o tema de uma forma que fizesse sentido dentro do contexto que ele vivia naquele momento, né? Quando a gente fala de história, né? Isso eu falei também na apresentação, mas eu vou retomar aqui. Por exemplo, quando a gente tem ali, é, a gente vai fazer uma escavação para tentar encontrar artefatos antigos, né? Quem faz esse trabalho, que são os... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Arqueólogos? Arqueólogos, exatamente. Quando os arqueólogos eles vão fazer esse trabalho, é muito interessante porque tudo tem contexto. Então, como funciona isso, né? Eles vão e vêm assim, tá, aqui é onde eles tinham os dejetos. Então, eu encontrei uma cerâmica ali, então provavelmente essa cerâmica ela não é para alimento, né? Se essa região aqui é uma região onde você vê que tinham mais alimentos, né, restos de animais e tudo mais, provavelmente é aqui onde eles se alimentavam. Então, os objetos, eles são tirados dentro de um contexto. Então, se tirou lá um pote de barro, né? Ele vai ter um contexto, ele tem que ter. Então, se você misturar tudo aquilo, a arqueologia não consegue distinguir de onde vem aquilo, né? Então, eu trouxe isso como exemplo porque eh, quando a gente está falando que esse material foi condensado, combinado, relatado na construção moderna de frases, um trabalho de, de entrar em contato com esse material, traduzir ele de alguma forma para a nossa linguagem e fazer sentido para a gente foi feito. Então, isso a gente também tem que, que, que pensar. Então, quais são os fatos que a gente tem que considerar, né? Então, o livro menciona que foram 10 discursos, não necessariamente 10 temas, mas eu acabei encontrando 10 temas, e esses discursos poderiam estar classificados ou não por temas, mas foram condensados e combinados na forma apresentada no Lu. Então, o livro fala sobre pensamentos a considerar, ou seja, apesar da reestruturação, os pensamentos é que eram o ponto central, e foi o que eu me ative para fazer esse trabalho. Então, qual foi o trabalho que eu fiz efetivamente? Então, eu identifiquei esses pensamentos mencionados no documento e classifiquei por tema para facilitar a didática. E como a repetição de ideias, eu busquei identificá-las e reordená-las sem tirar a essência do que foi dito. E, coincidentemente ou não, identifiquei 10 pensamentos ou ideias em todo o documento 160, subdividido em 3 categorias que eu vou mostrar para vocês agora. Né? Então, esses aqui foram os 10 temas. Os que estão em verde foram temas que estão ligados muito ao indivíduo, está ligado a eu comigo, né? Eu comigo mesmo. Esses que estão em laranja ou amarelo, depende do monitor de vocês, são os que estão ligados ao outro, né? O indivíduo com o outro, né? Ou família, mas sempre está ligado com o grupo, vamos dizer assim. E o que está em azul que são 4, estão ligados mais à sociedade, como a gente vive como sociedade, né? Não necessariamente como a gente vive com o outro, né? Porque aí o pensamento com a sociedade é um pouquinho diferente. Então, eu achei interessante fazer essa distinção, né? E foi até bom para eu ordenar de uma forma que ficasse mais didática, né? Começando eu comigo mesmo e ampliando isso até a sociedade. Então, ele fala muito sobre o homem e o animal, né? Não necessariamente nessa ordem, mas foi a forma que eu encontro para ser mais didático. Então, o homem e o animal. Então, o que, que ele fala, né, sobre essa relação? Então, tem alguns trechos. Aqui eu só trago trecho, tá, gente? Depois eu faço uma análise. Então, todos aquelas caixinhas que vocês viram, eu sempre vou trazer os trechos que foram encontrados e depois uma análise de todos os textos juntos. Então, os animais, eles respondem nobremente ao impulso da vida, mas apenas o homem pode alcançar a arte de viver. Então, ele faz essa distinção. Os animais conhecem apenas essa urgência cega e instintiva. O homem é capaz de transcender esses ímpetos na função natural. Né? Os animais nada se perguntam sobre os propósitos da vida e, consequentemente, nunca se preocupam, nem cometem suicídio.
Ele também fala que os animais não conhecem o sentido da vida. O homem não somente possui a capacidade de reconhecer os valores e a compreensão dos significados, mas também é cônscio do significado dos significados, é consciente de um discernimento interior. E, por fim, ele fala que, posto que os animais não podem comunicar ideias uns aos outros, eles não podem desenvolver uma personalidade. O homem desenvolve personalidade porque ele pode comunicar-se dessa maneira com os seus semelhantes, tanto sobre ideias quanto sobre ideais. E aqui eu vou salientar dois pontos que eu acho que são importantes, né? É, eu vejo muita gente pegando trechos, eu falei isso também no encontro, né? Pegando trechos do Rodin, trazendo, tá, ok, tá, consta no livro, consta. E trazendo como, o livro diz isso. Mas não é isso, né? Aqui o livro ele traz um relato de como Rodin pensava a sua filosofia. Então ele traz com um formato de afirmações, né? A gente tem que saber distinguir, porque eu vejo muita gente pegando trecho de Rodin, fala, mas o livro de Urântia diz isso, tá, mas ele diz isso dentro de um contexto. E assim, o livro de Urântia, ele é um livro que a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem contexto. Eu vejo muitas pessoas tirando coisas de contexto, às vezes não é por maldade, tá, gente? Não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que é normal, né? Está escrito no livro, né? Assim como a gente vê que acontece muito com a igreja cristã, né? Muitas divisões da igreja cristã têm isso. Está escrito na Bíblia. Tá, mas qual que é o contexto? A gente sempre tem que analisar contexto. E no livro de Durante, isso é mais importante ainda, porque o livro sempre traz o contexto, ele sempre traz, né? Então, para a gente se atentar a isso, porque, por exemplo, aqui, ele está falando da personalidade, né? E ele faz uma relação entre ter personalidade, ter ou não personalidade, com o fato de poder se comunicar e transmitir ideias e pensamentos. O livro, quando ele vai falar de personalidade, já é o livro mesmo, revelador falando, ele traz questões ligadas à personalidade, mas ele não traz nesse viés. Nunca foi, pelo menos eu nunca vi trazendo esse viés de fazer essa correlação. Mas eu acho que é importante fazer isso para a gente ter contexto. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, eu comecei em um homem e um animal, por quê? Porque sempre, para a gente falar do eu comigo mesmo, eu estou partindo do homem e um animal. Né? Então, todas as caixinhas que a gente estava vendo ali, eu preciso ter essa referência. Então, você vai ver que tudo que foi eu comigo mesmo, parte dessa relação realmente, dessa comparação da gente com o animal, né? Então, basicamente é isso que eu queria fazer salientar. Então, nesses textos que a gente viu sobre o homem e o animal, ele explora as diferenças fundamentais. Esse texto é meu, tá? Sempre quando tiver essa caixinha no final, é texto meu. Esse texto ele explora as diferenças fundamentais entre os humanos e animais, em termos de consciência, propósito e capacidades. Enquanto os animais são guiados principalmente por instintos e necessidades biológicas, os seres humanos têm a habilidade de ir além desses impulsos básicos, tá? Podemos fazer uma ligação direta do que o livro nos revela sobre os sete espíritos ajudantes da mente, né? Sendo que os cinco primeiros, intuição, compreensão, coragem, conhecimento e conselho, nós compartilhamos com os animais, e apenas nós temos os dois diferenciais, que é a adoração e a sabedoria. Isso Rodin não falava, tá? Mas a gente sabe disso, né? Só estou fazendo essa correlação. Com isso, somente nós podemos refletir sobre o significado e propósito da vida, pois possuímos autoconsciência e somos capazes de entender conceitos abstratos e complexos. Além disso, a capacidade humana de comunicar ideias e ideais complexos contribui para o desenvolvimento da personalidade individual e da cultura, algo que não é observado no reino animal. Essas diferenças destacam a natureza única da experiência humana, marcada por uma busca por significado, autoexpressão e compreensão profunda do mundo e de si mesmo. Tá? Agora, indo para a caixinha 2, né, o indivíduo consigo mesmo. Tá? Quais são os pensamentos que ele traz nesse tema? Então, o grande erro é que quando os problemas. São trechos do Rodin. O grande erro é que quando os problemas da vida despertam os nossos medos profundos, nós nos recusamos a reconhecê-los. E é verdade. Apenas uma pessoa valente pode estar honestamente disposta a admitir e encarar destemidamente o que a sua mente sincera e lógica descobre. Esse trecho para mim foi ótimo, a minha história. Esse trecho, quando eu estava lendo o livro pela primeira vez, que eu li esse trecho, eu falei, gente, mas é verdade, né? Tipo, o livro para mim é uma verdade, né? Como a Liane fala, depois que eu descobri,
Eu, para mim, não quero mais saber de nada porque eu me encontrei, finalmente, né? E essa frase, ela só validou, né? Realmente, uma pessoa que está ali com algo que a sua mente sincera e lógica descobre, tem que ser sincero consigo mesmo, né? E aceitar. Apenas os indivíduos honestos e valentes são capazes de seguir bravamente através do labirinto perturbador e confuso da vida, indo até onde a lógica de que uma mente destemida pode levar, né? E, e, e tem outras frases, né? O êxito pode gerar coragem e proporcionar autoconfiança, mas a sabedoria advém somente das experiências de ajustamento aos resultados dos fracassos. Ou seja, eu comigo mesmo é como eu lido com os fracassos, né? Com, com, com aquilo que eu preciso para aprender, que é através dos fracassos também. Os homens preferem as ilusões otimistas à realidade, e a realidade nunca se tornam sábios. Somente aqueles que enfrentam de frente os fatos, ajustando-os aos ideais, podem alcançar a sabedoria. Interessante, que é isso mesmo, né? A derrota, se não é, senão um novo instrumento para a realização de níveis mais elevados de realidade no universo. É interessante, né? Que a gente acredita que sempre tem que acertar, e não é isso que o livro revela, e o Rodin vai ao encontro disso também. Nunca hesiteis em admitir o fracasso. Não tenteis disfarçar o fracasso por baixo de sorrisos justificados, ou mesmo de decepção ou de otimismos irradiantes, né? Cada fracasso na vida deve ser colhido como um complemento para se alcançar a cultura da sabedoria e do espírito. Interessante, né? Sempre nessa linha de pensamento. E esses trechos, eles destacam a importância da coragem, honestidade e aceitação no enfrentamento dos desafios e fracassos da vida. Então, devemos reconhecer e enfrentar os medos e fracassos em vez de negá-los. É crucial para o desenvolvimento pessoal, né? E a coragem de admitir falhas e a disposição para aprender com elas são vistas como essenciais para alcançar a sabedoria verdadeira, né? E, além disso, o sucesso e a autoconfiança também podem ser fortalecidos pelos fracassos e vistos como oportunidades para crescer e evoluir, contribuindo para uma compreensão mais profunda da realidade e do próprio eu, né? O terceiro tema que eu identifiquei foram os desafios da vida material, que está ligado a eu comigo mesmo ainda nesse tema, né? Então, quais são os trechos que ele traz a respeito disso? Então, conquanto mantertes, mantendes uma vida voltada mais para alcançar realidades eternas, devereis também fazer a provisão para as necessidades da vida temporal. Enquanto o espírito é a nossa meta, a carne é um fato. Eu adoro essa frase, porque para mim, às vezes até fico falando com alguns de vocês, até conhecem esse meu discurso, né? Eu gosto muito de discurso bonito, né? O livro tem muita coisa, né? A gente fala muita coisa bonita do livro, mas a gente tem que lembrar que a gente vive a vida aqui, né? E a gente tem os desafios da carne, né? Os desafios da vida do dia a dia, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? E eu acho que o Rodin, ele traz isso de uma forma, eu acho, interessantíssima. Outra coisa que ele fala é os dois maiores problemas da vida são cuidar da sobrevivência temporal e realizar a sobrevivência eterna. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem essas duas, é, esses dois problemas, né? E a gente tem que resolver, né? Não adianta ficar só pensando, porque às vezes o discurso é muito bonito, mas na prática às vezes não consegue se concretizar justamente porque a gente também vive uma realidade de sobrevivência temporal, né? E isso tem que ser levado em consideração, né? É, não vos deixei decepcionar pela recompensa tentadora da realização desonesta. Aqui já mudou um pouco de tema, né? Estejais disposto a trabalhar arduamente pelo retorno futuro inerente à conduta honesta. O homem sábio é capaz de distinguir entre os meios e os fins. Interessante, né? Que aqui é um puxão de orelha mesmo, né? É, Aí ele acha, então, que os fins não justificam os meios, né? exatamente, ele traz essa reflexão, É. né? Sermos honestos conosco e termos uma conduta honesta, né? O homem sábio é capaz de fazer essa distinção entre os meios e os fins, né?
Interessante. E os fatores essenciais da vida temporal, como ele vê, são, né, a boa saúde física, o pensar claro e desimpedido, a habilidade e a perícia, a riqueza, os bens da vida, a capacidade de suportar a derrota e a cultura, a educação e sabedoria. Isso aqui dentro da filosofia de Rodin, tá? Não é a verdade absoluta. O livro traz outras reflexões a respeito da vida temporal, mas essa é a forma que a filosofia dele prega, né? Poderíamos ficar horas aqui falando sobre elas, mas o tempo é curto, então a gente segue. Esses trechos enfatizam a importância de equilibrar as necessidades e objetivos materiais e espirituais da vida. Então, embora seja crucial aspirar a realizações espirituais e eternas, não se deve negligenciar as demandas práticas e físicas da existência cotidiana. Isso é fato, né? A vida envolve tanto a busca pela sobrevivência física quanto pela realização espiritual. Por isso que às vezes eu fico um pouco perturbado com muito discurso espiritual, porque a gente também tem que trazer isso para a realidade, né? E o livro também fala, isso eu falo sempre nos meus discursos, sempre trago, como eu trouxe quando a gente falou da mota, né? Viver a vida de Jesus não é possível, mas viver como inspirado na vida de Jesus é viver através de atos, né? Não através de discursos. Os discursos são bonitos para a gente orar, para a gente se conectar um ao outro, para a gente comungar dos pensamentos, mas são as atitudes que fazem a diferença, né? Como eu consigo transformar aquele pensamento, aquilo que eu acredito, aquelas palavras bonitas, em coisas do dia a dia. E aqui complementa, né? Porque a gente está falando de coisas do dia a dia, a gente tem que trazer para a realidade material. E isso é que é o difícil, né? Porque fica bonito no discurso, mas trazendo para a prática, a gente vê alguns desafios. Então é sempre o melhor que a gente pode fazer, é óbvio, né? Mas trazendo assim o discurso bonito junto com a atitude bonita, né? Senão não adianta nada, né? Ah, além disso, Rodin destaca a importância da integridade e do trabalho honesto em contraposição à busca de ganhos imediatos através de meios desonestos. A sabedoria reside em reconhecer a diferença entre os meios utilizados para alcançar um fim e o valor do fim em si. Os elementos essenciais para uma vida temporal bem-sucedida incluem saúde física, pensamento claro, habilidades e competências, recursos materiais, resiliência diante das adversidades e uma boa educação e sabedoria, segundo a filosofia dele. O quarto ponto, o quarto tema que que eu identifiquei é o da meditação. Ele faz ele traz muito essa coisa da meditação. Então, a meditação, ela faz o contato da mente com o espírito. O relaxamento determina a capacidade da receptividade espiritual. Depois ele fala: o melhor entre todos os métodos maiores na solução dos problemas, contudo, eu aprendi com Jesus, o vosso mestre. Olha que interessante, né? É interessante isso, né? Porque eu gosto do Rodin por isso, e por isso que as pessoas se identificam com o Rodin, porque a gente vê lá seres reveladores, seres supra-humanos e tudo mais, né? E a gente vê a vida de Jesus, mas quando a gente vê Rodin falando de Jesus, a gente está vendo uma perspectiva tão parecida com a gente, por isso que a gente se identifica tanto, né? Eu acho isso muito legal ver Rodin, né? Por isso, né? Então ele fala: eu vi isso em Jesus, olha isso. Imagino que todos se identificaram também. Estou me referindo àquilo que ele tão coerentemente pratica e que com tanta fé ensinou a vós, o isolamento da meditação adoradora. E nesse costume que Jesus tem de sair tão frequentemente a se isolar para comungar com o Pai do céu, é que deve se encontrar a técnica, não apenas para reunir forças e a sabedoria, a fim de lidar com os conflitos ordinários da vida, mas também para apossar-se da energia necessária à solução dos mais altos problemas de natureza moral e espiritual. Né? Eu concordo plenamente. O relaxamento gerado na adoração ou comunhão espiritual, como praticada pelo mestre, alivia a tensão, elimina os conflitos e aumenta poderosamente os recursos totais da personalidade. Olha que muito bom. De onde vem então a energia para fazer as grandes coisas? Vede o vosso mestre, ainda agora, está longe nas montanhas, enchendo-se de energias, de energias, enquanto nós estamos aqui gastando energia.
Eu acho isso muito interessante. E é mesmo, era ser uma prática dele. E eu comecei a aplicar isso também. Eu falei lá, né, um pouco na minha vida. Quando eu estou muito atribulado, eu falei, eu não quero mais. Eu vivi muitos anos de estresse na minha vida com trabalho. Hoje eu já não me permito mais isso, né? Óbvio que quando a gente precisa, a gente se sujeita. Mas eu digo assim, eu paro e falo assim, quando eu me vejo que eu estou em estado de estresse, porque a gente já descobriu, né? E aí eu estou falando de ciência mesmo, e quando a gente está falando de estresse, quando a gente está falando de liberação de determinadas substâncias que advêm do estresse no corpo, são extremamente nocivas ao ser humano. Então, tem até estudos que estão em andamento que tentam fazer essa correlação entre o estresse e o câncer, né? Então, a gente está ainda explorando essa relação, mas realmente você ficar extremamente atribulado, totalmente ligado nas questões, quem não se identifica, né? Uma das minhas formações, eu sou formado em letras, mas também sou formado em psicologia, né? Não falo isso muito, mas eu também sou. E a gente fala, né? Quando a gente está falando da somatização, né? Somatização no corpo de questões físicas, né? Então, o estresse traz essa somatização para o corpo e somatiza doenças, né? Coisas que são nocivas ao nosso organismo, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, a gente precisa de tempo para fazer essas reflexões, né? E o nosso contato com o ajustador, ao contrário do que a gente imagina, que se fala-se muito, não é na hora que a gente está ali meditando, entrando em transe, não é aí, é quando a gente está no mais alto da nossa consciência, né? Então, meditar não é a gente entrar em transe, meditar é a gente estar em contato com aquilo que a gente conhece, que a gente aprendeu, com a nossa vida, com as nossas escolhas. Então, eu fiz esse adendo meio longo, mas eu acho que é importante falar isso, né? A gente precisa desse tempo, né? E o mestre mostrou, né? Jesus mostrou isso na, na vida dele e Rodin identificou isso, né? Então, esses trechos eles destacam a importância da meditação, relaxamento e adoração na vida espiritual e pessoal. A prática regular da meditação e do relaxamento não só facilita o contato e a receptividade ao espírito, mas também ajuda a reunir forças e sabedoria para enfrentar os desafios da vida, tanto comuns quanto aqueles da natureza moral e espiritual. A técnica de se isolar para meditar e adorar, exemplificada por Jesus, é vista como um meio eficaz de aliviar as tensões, resolver os conflitos e fortalecer a personalidade. Além disso, Rodin enfatiza-se que o afastamento temporário das atividades cotidianas para se recarregar espiritualmente é crucial para manter a energia necessária para realizar grandes feitos. Nesse sentido, concordo plenamente com ele. Outro tema, que é o quinto, é indivíduo com o outro, né? Bom, os trechos que ele fala, a gente já vai entrar no outro passo, né? Então a gente falou até agora eu comigo mesmo. Agora trazendo para o outro, então a associação de personalidades e o afeto mútuo são uma segurança eficiente contra o mal. As dificuldades, penas, derrotas e desapontamentos são mais dolorosos e desalentadores quando suportados a sós. O indivíduo imaturo desperta antagonismos nos seus semelhantes. O homem amadurecido ganha a cooperação de coração aberto dos seus amigos, multiplicando em muito, desse modo, os frutos dos esforços da sua vida. Eu acho tão interessante isso, porque a gente vê até nos animais mesmo, né? Eu acho que isso até os portadores da vida, de alguma forma, imputaram na nossa genética, né? Os pássaros, eles passam a vida inteira em dupla, né? Quando um pássaro, geralmente, tá? A maior parte dos pássaros, eles elegem um outro pássaro como que vai passar o resto da vida com ele, eles ficam juntos. É interessante, né? Parece que tá conosco, né? Mas faz parte também. Não são todos os animais, obviamente, que têm esse comportamento, mas é interessante ver isso muito, muito presente nos pássaros. É, o indivíduo imaturo desperta antagonismos nos seus semelhantes. O homem amadurecido ganha cooperação de coração aberto dos seus amigos, multiplicando em muito desse modo os frutos dos esforços na sua vida.
Isso a gente já falou. Verdadeiramente não é bom para um homem ficar só. Um certo grau de aprovação e uma certa quantidade de apreço são essenciais ao desenvolvimento do caráter humano. Outro trecho, a mente de um aumenta os seus valores espirituais ao ganhar muito no discernimento interior do outro, né? Então essa relação é importante, né? Muito, muito interessante. Espera aí, eu pulei deixa eu ver se eu pulei a mais. Não. O ser humano amadurecido logo começa a encarar todos os outros mortais com sentimentos de ternura e com emoções de tolerância. Os homens amadurecidos encaram os imaturos com amor e a consideração com que os pais criam os filhos. Então a gente já saiu um pouco dessa questão da união, né? Mas estamos falando dessa relação com o outro, né? Independente disso. Vós não podeis esperar obter um sucesso em larga escala, seja no vosso trabalho secular, seja no religioso, a menos que tenhais aprendido como persuadir os vossos semelhantes, como convencer os homens. Devereis ter tato e tolerância simplesmente. Ele também está falando dessa questão da persuasão, mas dessa relação com o outro, né? O preconceito, também é uma relação com o outro, pode ser eliminado somente se a busca do ego for abandonada, substituída pela busca de satisfação pelo serviço de uma causa que seja não apenas maior do que o ego, mas maior até do que toda a humanidade. Então, essa relação é interessante, então, que ele faz com o outro. Então, esses trechos eles destacam a importância das relações interpessoais e enfatiza que a conexão e o afeto entre pessoas são fundamentais para superar as adversidades e enfrentar problemas. E que enfrentar problemas sozinho pode ser mais difícil, né? A maturidade é vista como um fator-chave para ganhar a cooperação e afeto dos outros, multiplicando os resultados dos esforços individuais. E o Rodin ele reconhece também a necessidade de aprovação e apreço para o crescimento pessoal, né? E que a interação entre as mentes enriquece os valores espirituais e o entendimento mútuo, né? Até aquelas pessoas mais turronas que eu conheço que falam assim: não, eu não preciso da opinião do outro, eu não preciso do outro. Precisa sim, gente. Essa estrutura, ela faz parte da nossa psique, a gente precisa do outro, por mais que a pessoa fale que não, ela tem essa relação. Nós somos seres simbólicos e seres extremamente sociais. Então, a gente tem essa questão. Cada um se expressa de uma forma, mas todos têm essa necessidade. O indivíduo sozinho, ele embota, né? Não tem como, né? Além disso, a maturidade emocional leva a uma visão mais empática e tolerante dos outros, tratando os menos experientes com amor e consideração. A habilidade de persuadir e convencer os outros é considerada essencial para o sucesso em todas as áreas da vida, requerendo tato e tolerância. O preconceito e o egoísmo podem ser superados por meio do comprometimento com causas maiores que transcendem o interesse próprio e até mesmo a coletividade humana, indicando um caminho para a realização pessoal e a contribuição significativa para a sociedade, que vai ser o próximo tema que a gente vai abordar. Então, já faz essa correlação entre o indivíduo, a relação do indivíduo com o outro, e depois, o que a gente vai ver depois é com a sociedade, mas já tem o link aqui, né? Outra relação que é com o outro também, que faz parte que está no laranja ou Eu amarelo. só queria que tu Pode falar, Esther. voltasse ali um pouquinho nesse outro, ali, a capacidade de persuadir e convencer os outros é considerada essencial para o sucesso. Desde que tu use essa capacidade, a habilidade desde que tu use essa habilidade, essa persuasão para o bem, né? Sim, sim. Porque tem Aqui, muitos que usam essa habilidade para pro convencer mal, para o lado do mal e persuadir, né? exatamente. Essa frase, ela vem dessa daqui que ele coloca, né? Dessa daqui, Sim, cadê? é. A Persuadir segunda os ali. outros, né? Não É. poderia, ó, vós não poderiam esperar obter sucesso em larga escala, seja o vosso trabalho secular, seja no religioso, a menos que tenhais aprendido como persuadir os vossos semelhantes, como convencer os homens. Devereis ter tato e tolerância simplesmente. Imagine isso num contexto que ele está falando ali, religioso, né? Sim. Um trabalho secular, né? Mas vamos dizer assim, mais religioso. Realmente. Se não for para o bem, não adianta nada, né? Conheço gente É, que aí, sabe persuadir aí vira bem. um defeito, né? Não uma É, habilidade.
Exatamente. E outra, na verdade, é um defeito, não pela persuasão, porque a persuasão, na verdade, ela é uma característica, ela é uma competência, né? Você vê ali a persuasão como algo que muita gente pode ter. Só que, assim, a gente vê muita, até no âmbito religioso, tem uma persuasão maravilhosa, né? Tem muitos seguidores, né? Mas, quando não é honesto consigo mesmo e não é honesto com aquilo que ele propõe. Aí a gente está falando de um desvio de personalidade, né? Aí é diferente, né? Bom, falando da família, né? Que também está nessa relação eu com o outro. Ele fala algumas coisas. Ele fala que o mais eficiente de todos os grupos sociais é a família, mais particularmente o grupo dos dois progenitores. O afeto pessoal é o laço espiritual que mantém essas ligações materiais unidas. Uma tal relação eficaz também é possível entre duas pessoas do mesmo sexo, como é ilustrado tão abundantemente pela devoção das amizades genuínas. O matrimônio, com as suas relações múltiplas, é mais bem indicado para estimular os impulsos preciosos e os motivos mais elevados, indispensável ao desenvolvimento de um caráter firme, né? Uma associação tão inspiradora e enobrecedora encontra as suas possibilidades ideais na relação humana do matrimônio. Tudo isso a gente já vê o livro de Urântia falando em outras partes também, ele conseguiu captar isso de Jesus, né? E o matrimônio ideal deve fundamentar-se em algo mais estável do que as flutuações do sentimento do que o mero capricho da atração sexual, né? E se isso já existia na época de Jesus, imagina hoje, né? Em que essa questão da atração sexual seja só isso que é levado em consideração muitas vezes, né? E deve ser baseado na devoção pessoal, genuína e recíproca. Então, é a relação realmente de duas pessoas que vão dar início a uma família, né? Então, esses trechos, acho que dizem por si só, né? Não explanei muito, porque eles já são autoexplicativos. Eles destacam a importância da eficácia da família na manutenção de laços sociais fortes, enfatizando que o afeto pessoal é crucial para manter essas relações. E o matrimônio é descrito como um ambiente propício para estimular as qualidades nobres e do desenvolvimento de um caráter sólido, e a relação matrimonial, vista como inspiradora e enobrecedora, deve ir além da atração física ou sentimentos momentâneos, baseando-se em uma devoção pessoal recíproca e genuína. Então, segundo Rodin, a família é a base para a sociedade madura, ainda que tal sociedade não seja perfeita nem inteiramente livre do mal, como com a família se aproxima da estabilização da maturidade, ele fala de maturidade, né? O discurso dele é mais relacionado à maturidade. E eu acho interessante isso porque o livro quando ele fala das relações familiares, da relação entre as pessoas, né? Teve até uma outra parte que não é de Rodin, que eu não me lembro quem foi que perguntou, não sei se foi um dos apóstolos, eu não me lembro realmente, que perguntou para Jesus assim, tá, mas é errado as pessoas se separarem, né? E Jesus falou assim, olha, eu não estou aqui só para vocês, né? Para esse momento, né? Eu estou aqui vivendo a vida na carne, que ele já sabia que seria de exemplo para nós durante 1000 anos e seria exemplo para outros planetas também em desenvolvimento, assim como o nosso, né? Materiais. Então ele falou: qualquer resposta que eu te der agora, ela vai ser inapropriada. Talvez eu possa dar uma resposta adequada para os dias de hoje, mas eu vivo aqui a minha vida para o futuro desse planeta e vivo aqui para todos os outros planetas, né? Então, realmente, assim, Jesus muito sábio, né? Então, é muito relativo de como essas questões podem ser interpretadas e levadas, né? Então, Jesus não respondeu a pergunta, né? Então, eu acho interessante, é bom trazer isso como um contexto, né? Para a gente refletir. Então, quando a gente está falando dessas relações familiares, e quando a gente está falando de contexto histórico e contexto histórico, e aqui nesse caso, especificamente em cima de um tempo específico e de uma visão de alguém específico que era Rodin. O indivíduo com a sociedade. Então, agora a gente vê para os temas azuis, que são os temas ligados a eu com o outro, mas numa visão mais, vamos dizer assim, sociedade.
Então, os trechos que ele fala isso é: ainda que vós estejais efetivamente equipados para encarar as situações difíceis da vida, não podereis esperar ter êxito, a menos que estejais providos daquela sabedoria da mente e encanto da personalidade, que vos propiciarão obter a cooperação e o apoio sincero dos vossos semelhantes. Então, aqui você tem uma abrangência maior, né? Ele fala também que o isolamento tende a exaurir a carga da energia da alma, que a gente estava falando, né, quando a gente estava falando do indivíduo, mas ele faz um complemento. Ele fala que a associação com semelhantes é essencial para a renovação e o gosto pela vida, é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana. Essa frase, eu acho que ele faz um resumo de tudo, né? Ele traz o isolamento, eu comigo mesmo, a associação com semelhantes e a importância das relações para níveis mais elevados da vida humana. Então, ele traz uma coisa mais sociedade aí, né? A sabedoria é supraconhecimento. A consciência é que, com a união de sabedorias em um grupo social pequeno ou grande, todo conhecimento é compartilhado mutuamente. Interessante, né? Eu vejo, eu até dei esse exemplo, né? Eu trabalhei em empresas que as pessoas elas seguravam o conhecimento, não passavam, achavam que eu preciso segurar meu emprego, não vou explicar, só eu sei, e ficavam naquele mundinho de só elas ali com aquele conhecimento. E, gente, isso não leva a nada, né? Conhecimento está aí para ser compartilhado. Quando a gente compartilha, a gente multiplica. Né? A gente não divide, né? Eu dividi com outro conhecimento. Você não divide com outro conhecimento, você multiplica, né? E quando a gente ensina o outro, a gente se torna referência para o outro, né? Existem pessoas ingratas, mas o outro vai lembrar de alguma forma, na maioria das vezes, ou deveria, né? E você acaba se tornando uma referência naquele assunto para aquela pessoa. Com certeza, ela, quando ela for falar daquele assunto, ela vai lembrar que foi você, nem que seja em algum momento, não como um lapso no subconsciente, ela vai lembrar que foi você que passou, né? Então, as pessoas que compartilham conhecimento são aquelas que são mais referências nas suas áreas de atuação. Então, é muito pequeno realmente você ficar guardando conhecimento, né? Quando o homem assim está no melhor de si, ele vive de forma menos egocêntrica e pelo bem dos outros, seus companheiros de jornada no tempo e na eternidade, né? Outro quesito para atingir a maturidade é o ajustamento cooperativo dos grupos sociais ao ambiente em contínua mutação. Então, ele já traz uma coisa que o livro também traz em outras partes, né? Que a sociedade ela é feita do todo, né? Tem até uma parte que agora eu não vou achar, né? Não vou me lembrar, mas que fala exatamente que o resultado da sociedade é a união das decisões dos indivíduos, né? É a soma das decisões dos indivíduos. Então, você não vai esperar uma sociedade que transcenda muito os indivíduos e a criação aos valores desses indivíduos. Não existe isso. Uma sociedade perfeita com indivíduos que não conseguem tomar decisões morais, não tem como. Enquanto a gente não conseguir fazer isso individualmente com a família, a gente não vai ver isso refletido na sociedade. Não tem jeito. Então, esses trechos, eles destacam a importância da sabedoria, cooperação e interação social para o sucesso e bem-estar humano. Eles enfatizam que, além de estar preparado para enfrentar os desafios, é crucial ter sabedoria e uma personalidade atraente para ganhar apoio dos outros, né? Então, eu como uma personalidade atraente, interessante, né? Eu usei esse termo, não existe, mas eu acho interessante, porque é isso, né? A interação social é vista como vital para recarregar a energia emocional e manter a motivação. Realmente, quando a gente está em sociedade, a gente vem essa energia, né, essa motivação. A sabedoria, sendo mais do que apenas conhecimento, é enriquecida e compartilhada dentro de um grupo, beneficiando a todos, né? Além disso, viver de maneira altruísta, pensando no bem dos outros, é considerada uma expressão do ser humano no seu melhor. A adaptação cooperativa a um ambiente em constante mudança é destacada como um aspecto chave para a maturidade dos grupos sociais, né? Eu acho interessante que recentemente uma pessoa me procurou para falar de um projeto que ela tinha, né, que ela queria tocar,
E é muito interessante que ela falou assim, ela citou isso, né? Ela falou assim, tá, mas a gente precisa trabalhar em grupo para atingir esse objetivo. E, em partes ele está certo, realmente, né? Porque para a gente conseguir atingir aquele objetivo, a gente deveria trabalhar em grupo. Mas a forma que essa pessoa estava trazendo a questão me traz uma outra reflexão, porque ela falava assim: eu tive uma ideia, eu quero implantar isso, eu quero que isso aconteça. E eu preciso que os outros me ajudem a fazer isso acontecer, porque a justificativa é ela, porque porque a gente tem que trabalhar em grupo para ter grandes resultados. E o livro ensina isso, que a gente multiplica as nossas capacidades de realização quando a gente está em grupo. Realmente, está totalmente certo. Só que a forma está errada. Por quê? Porque era uma ideia que surgiu dele, ele achava que as pessoas tinham que se mobilizar por uma ideia que surgiu dele, e que tudo tinha que mudar por conta da ideia dele, e a culpa era dos outros que não iam com ele para atingir aquele objetivo. Então, existe uma distorção, né? Então, assim, a gente tem que entender que existem objetivos de grupo. A associação nada mais é, por exemplo, dando um exemplo, a Associação Orante do Brasil, ela é uma instituição que está muito clara. A gente está aqui para disseminar os conhecimentos do livro de Urante. A gente não está aqui para outros fins, né? E todos aqui que estão aqui nessa reunião e que fazem parte desse movimento, e quem não está aqui também, que também faz parte desse movimento, é, a gente tem alguns pensamentos em comum, e esses são pensamentos. Não é pelo pensamento de um que a gente vai mudar o pensamento de todos, a gente vai mudar o rumo das coisas. Não, né? Não é assim, a gente está distorcendo. Então, isso aqui é um pouco para a gente refletir, né? Então, tá certo, a gente precisa todos juntos, mas todos têm que acreditar no mesmo objetivo, né? Então, é complexo mesmo, né? Quando a gente sai disso, a gente está trabalhando com ego. É o meu ego que eu quero que aconteça. Tá, mas e o que você vai fazer para isso acontecer? Né? Porque jogar a culpa no coletivo não dá certo. A gente precisa trabalhar também nos responsabilizando por aquilo que a gente acredita. Né? Eu, quando fiz os livros durante a Draw, foi isso. Eu tive a ideia, comecei a escrever, aí eu mandei para a Jeannie, ela revisou, aí mandei para várias pessoas, o Dalmolin, todo mundo deu ideia, mudamos o texto. Só depois todo mundo ali estava confortável, e eu também tinha que estar confortável, todo mundo já está confortável. É que a gente foi para as traduções, e aí a Dini traduziu para espanhol, a Lígia traduziu para inglês, a gente foi fazendo na época, e se tornou um acontecimento, e está longe de ser ideal, porque não é o livro ali, é um resumo, então tem a nosso dedo ali humano, mas aconteceu porque um grupo quis, né? Mas eu encabecei, eu tive a ideia. Então eu sou o realizador daquilo, né? Então a gente tem que ter essas coisas em mente, né? Outro ponto, a religião, né? A religião, que ele traz como um dos pontos, né, coletivos, ele fala: a religião simboliza a nossa suprema devoção àquilo que representa o nosso conceito mais elevado dos ideais de realidade de alcance mais profundo da nossa mente, na direção das possibilidades eternas de realização espiritual. A religião jamais poderá ser uma questão de mera crença intelectual ou de raciocínio filosófico. A religião é sempre, para sempre, um modo de reagir às situações da vida, a uma espécie de modo de conduta, né? As características sociais de uma verdadeira religião consistem, de fato, invariavelmente, que ela procura converter o indivíduo e transformar o mundo. Isso é importante. E a religião procura ideais não descobertos, realidades inexploradas, valores supra-humanos, sabedoria divina e verdadeira realidade espiritual, realização espiritual. A gente tem que lembrar que o livro já nos revela em outros documentos que a religião é humana. Então, o homem tem a necessidade de criar religiões para agregar e construir. Mas essa religião, como ele mesmo traz, tem que trazer valores supra-humanos, sabedoria divina e verdade de realização espiritual, né, de alguma forma. Né? Então vai ao encontro do que a gente vê realmente no livro, né? E todas as religiões baseadas no medo, na emoção, na tradição, na filosofia, eu as categorizo como religiões intelectuais, enquanto aquelas que são baseadas em verdadeiras experiências espirituais, eu as denominaria religiões verdadeiras. Olha que legal. Isso vem um pouco também do que o próprio livro também fala bastante, né? Fala assim, tá, não, vamos esquecer o cristianismo. A gente precisa agora ver como Jesus viveu na Terra.
O mundo precisa revelar como Jesus viveu na Terra. O grande erro do cristianismo, o livro fala, não com essas palavras, mas fala. O grande erro do cristianismo foi trazer um monte de coisa, mas não se ater às decisões e à vida como Jesus viveu, né? Eu vejo muita gente, a gente também falou isso no encontro, né? Muita gente falando de Jesus, fala de Jesus, tá, mas ok, mas a gente está se prendendo a como Jesus viveu, né? Então, é isso, não ficar só no discurso, ficar nas atitudes, né? Que também a gente já falou agora há pouco. Uma religião, ao perder o seu apoio universal de lealdade e suprema devoção, pode transformar-se num sistema filosófico ou em um código moral. O que a gente vê hoje? Religiões que são códigos morais, né? Sem aqui juízos de valor, né? Mas muitas religiões, sem citar exemplos, né? Cada um vai ter suas referências de exemplos, em que você vê lá códigos morais de conduta, e nem é necessariamente aquilo que está escrito no documento, na Bíblia, no caso, mas é assim que a religião segue ali, baseada no medo, né? Então, seriam aí categorizadas como religiões intelectuais, né? Pensaram, fizeram e as religiões verdadeiras, aquelas que realmente vivem. Por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre falo nas minhas palestras e tal, como eu falei lá também no, na Mota, né? Atitude. Atitude. Religião verdadeira é religião de ações. É religião baseada em experiências espirituais, né? Em ver como Jesus viveu na Terra. É isso. Pelo menos é como eu acredito, né? E como eu entendi pelo livro. Então, a religião é descrita por Rodin como uma expressão profunda e abrangente da devoção humana, refletindo os ideais mais elevados e aspirações mais profundas em busca de realizações espirituais eternas. Ela transcende meras crenças intelectuais ou raciocínios filosóficos, manifestando-se como uma resposta ativa à prática às diversas situações da vida. Então, é nas atitudes. Ele defende que a verdadeira religião não só busca transformar o indivíduo, mas também aspira a remodelar o mundo. E a gente agora tem a revelação para isso, guiando-se por ideais elevados, realidades ainda não descobertas e valores que vão além do humano em busca da sabedoria e realizações espirituais. E vai ser o livro de Durante que vai fazer isso, né? Até no mandato de publicação é falado, vocês não têm noção do que isso vai transformar o mundo, né? Então, não, apesar da gente não ser uma religião propriamente, né, é a revelação em si, quando ele fala, aqui ele está fazendo uma relação em religião, né? As religiões têm, ele entende como ter essa meta, né? E é interessante isso, porque realmente é a meta da religião. Quando uma religião perde seu caráter de devoção suprema e universal, ela pode se reduzir a um mero sistema filosófico ou código moral, perdendo sua essência e impacto transformador tanto no indivíduo quanto na sociedade. E aí eu retorno ao que eu estava falando. É bom, trechos bonitos do livro, discursos bonitos para a gente se inspirar, para a gente orar, para a gente se conectar com Deus, né? Mas são as atitudes que fazem a diferença. 9, complexidade da civilização, né? Que aí, quase fechando aí as nossas 10. Então, ele traz aqui, na vida humana, três grandes impulsos são básicos. Isso está logo no começo do documento 160. Os ímpetos, os desejos e os anseios, né? Então, um caráter firme e uma personalidade de comando são adquiridos apenas convertendo os ímpetos naturais da vida em arte social de viver, pela transformação dos desejos do instante presente em anseios mais elevados, que sejam capazes de um alcance duradouro, enquanto o anseio lugar comum da existência deve ser transferido das ideias convencionais estabelecidas para domínios mais elevados de ideias inexploradas e ideais por serem descobertos. Aqui ele faz também aquela correlação que a gente viu. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com a sociedade. Essa frase faz exatamente isso, partindo do eu, dos ímpetos, dos impulsos básicos. Aqui eu coloquei no todo, porque não fazia sentido eu trazer isso para o indivíduo, sendo que aqui a gente está chegando no fim por ideais por serem descobertos em domínios elevados, né? De domínios elevados, em sociedade.
Depois ele fala de quanto mais complexo uma civilização se torna, mais difícil fica a arte de viver. Quanto mais rápidas as mudanças nos hábitos sociais, mais complicada ficará a tarefa do desenvolvimento do caráter. Lembra aquela parte que a gente estava vendo, né? A gente vive em dois aspectos, o espiritual e o material. E é justamente essa a relação que eu trago de volta aqui, porque é isso que ele está falando, né? Ele está falando é, quanto mais rápidas as mudanças dos hábitos sociais, mais complicada ficará a tarefa do desenvolvimento do caráter. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive está totalmente ligada à nossa vida material, física, às necessidades da carne, né? E os desejos espirituais vêm em contraponto, e esse que é o difícil, senão a gente ficava aqui só falando de frases bonitas, né? O difícil é justamente trazer para o desenvolvimento do caráter essas questões, né? Aqui a gente vê mais fácil, mais forte ainda essa questão. E cada 10 gerações a humanidade deve aprender uma nova arte de viver, né? E essa arte de viver é totalmente ligada a isso. Se é que o progresso deva continuar. Se o homem se torna assim tão engenhoso, mais rapidamente ele aumenta as complexidades da sociedade. A arte de viver necessitará ser reformada em menos tempo, talvez mesmo a cada nova geração. Então, cada geração, eu acredito que a gente esteja muito próximo disso. Se a evolução da arte de viver fracassar em manter-se à altura da técnica da existência, a humanidade reverter-se-á rapidamente à condição simples da urgência na sobrevivência, a busca da satisfação dos desejos presentes. E assim a humanidade permanecerá imatura e a sociedade fracassará no seu desenvolvimento até a maturidade plena, né? Então ele faz essa correlação aí entre o viver, a vida, né, da carne, da, da sociedade que vai se reformando e vai se tornando cada vez mais complexa. Por um outro lado, o desafio da arte de viver no sentido mais espiritual e como a gente vai fazer essa correlação, porque se não tiver essa correlação, a gente vai se perder nesse processo, que é o que eu acho que a gente está um pouco vivendo, né? Então, a sociedade humana confronta-se com dois problemas, né? A maturidade do indivíduo, por ser atingida, e a maturidade da raça, também por ser atingida. Então, essa correlação também vem aí. E essa habilidade de comunicar e compartilhar os significados que constrói a cultura humana, que capacita o homem por meio de agrupamentos sociais, vou voltar. É essa habilidade de comunicar e compartilhar significados que constitui a cultura humana e que capacita o homem, por meio de agrupamentos sociais, a construir civilizações. Então, é essa a nossa capacidade individual de compartilhar significados e a gente valorizar isso, trazer isso para o nosso dia a dia, que vai construir a civilização, né? Então, essa relação é importante. Quanto mais complexa a sociedade se torna, e quanto mais as atrações da civilização multiplicam-se, mais urgente torna-se a necessidade dos indivíduos de conhecerem a Deus, né? Está certíssimo. Agora a gente está numa era de inteligência artificial, de muitas coisas acontecendo, da nanotecnologia. Então a gente está avançando muito rápido em determinadas áreas humanas, vamos dizer assim, e a sociedade está tendo que se reinventar o tempo todo, né? A gente vê isso muito, muito claramente, né, acontecendo, né? Eu falei da inteligência artificial porque isso está realmente impactante, né? Enche os olhos, realmente, né? Então, nesses trechos que eu falei, o Rodin ele discute o desenvolvimento humano e social, enfatizando a importância da transformação de impulsos básicos em aspirações mais elevadas para o fortalecimento do caráter e da personalidade. Ele destaca a complexidade crescente da civilização e como isso impacta na arte de viver e o desenvolvimento do caráter, ressaltando a necessidade de constante adaptação e aprendizado a cada geração para evitar a regressão a um estado de mera sobrevivência e satisfação de desejos imediatos, que é exatamente o que a gente vive hoje. A maturidade, tanto individual quanto da humanidade, como um todo, é vista como um objetivo crucial. Então, a gente teria que ter isso como objetivo. Além disso, a capacidade de comunicação e compartilhamento de significados é essencial para a cultura e a construção de civilizações. A complexidade da sociedade, as múltiplas atrações da civilização aumentam a necessidade de indivíduos que possuam conhecimento espiritual ou divino, sugerindo que esse conhecimento é fundamental para navegar
e contribuir positivamente para uma sociedade cada vez mais complexa, mas no caso assim, positivamente, né? Vamos dizer assim. E para a gente fechar, ele fala do propósito da vida, né? A gente falou ali um pouco, né? Que ele faz essa relação com uma meta, né? Com um objetivo. E aqui ele vai detalhar melhor, né? Pensando em sociedade como um todo. Então ele fala que os seres humanos infalivelmente se tornam desalentados quando podem visualizar apenas transações, as transações transitórias do tempo. Nossa, interessante isso, porque é realmente assim. A maturidade social é equivalente ao grau pelo qual o homem está disposto a sacrificar a gratificação de desejos meramente transitórios e presentes. O propósito da vida deve ser guardado zelosamente contra a tentação de realizações passageiras e difíceis de alcançar. É interessante, né? A gente tem que ter uma meta, né? Propósitos de vida, né? Com valores espirituais superiores. Fáceis de alcançar. Tu Sim, falou mas... difíceis. Ah, desculpa. É. Não, é A, que achei interessante esse aí mesmo, né? E cada vez mais a gente está nessa de tudo instantâneo, né? É, na verdade, eu acho que basicamente a gente hoje vive quase que assim. Eu fico até abismado, as pessoas mais jovens, as gerações mais novas, Z e tudo mais, eles têm uma cabeça muito do agora. Então, não que a gente, quando também era bem jovem, também não gastava todo o salário ou todo o dinheiro com alguma coisa. Alguns são mais responsáveis, outros menos desse assunto, mas parece que essa geração cada vez mais pensando nas nos desejos mais imediatos, né? Na psicanálise, a gente fala, né, da pulsão de vida, né, e a pulsão de morte. Na pulsão de morte, né, e a gente tem muito essa coisa do desejo imediato, né? E aí, por isso mesmo que se chama pulsão de morte, porque a gente está falando do desejo imediato, né? Daquela coisa, desejo mundano, imediato, eu quero para agora. E se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente fala de pulsão de vida, a gente já fala de uma outra questão, né? A gente já está falando dos impulsos de vida mais duradouros, né? Mais conscientes, né? Que levam à vida, né? Você consegue fazer até essa relação se for tentar fazer com o que a gente está falando, né? A estabilidade da personalidade somente pode ser experimentada por aqueles que descobriram e alcançam o Deus vivo como meta eterna de alcance divino, e assim transferir a meta do tempo para a eternidade, da terra para o paraíso, do humano para o divino. Olha que interessante. Fala, na verdade, se ele for parar para pensar, quando ele fala do outro lá, que ele fala assim, o indivíduo, a importância do indivíduo para a sociedade, né? A sociedade nunca vai ser madura o suficiente se o indivíduo não tiver valores superiores. É a mesma coisa aqui, né? Você está transferindo a meta do tempo para a eternidade, da terra para o paraíso, do humano para o divino, né? Estou fazendo essa relação, né? Esses novos conceitos de meta eterna e divina para a existência são, em si mesmos, estímulos transcendentais que clamam por uma reação do que há de melhor dentro da melhor natureza do homem, né? E realmente, né? Estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada no reino do céu? Ele traz esse questionamento. Estamos querendo realmente nascer outra vez e nos refazer? Estaremos dispostos a nos sujeitar a esse terrível processo de provação e destruição do ego e de reconstrução da alma? Essa frase ela é bem inspiradora, né? Talvez a mais inspiradora. Ele é bem pragmático, né? O Rodin, né? E é difícil ele trazer uma frase assim. E eu acho muito legal. Eu me identifico demais, porque eu realmente são perguntas que a gente tem que se fazer. São perguntas importantes, né? Para a gente conseguir alcançar todo esse propósito de vida, estamos dispostos a fazer isso, né? Conosco mesmo e com a sociedade, né? Abrir mão do nosso ego. Então, esses trechos abordam a importância de transcender os desejos de realizações imediatistas e transitórias, focando em objetivos mais elevados e eternos. Então, ele sugere que a verdadeira satisfação e estabilização pessoal são alcançadas quando se busca um propósito de vida mais profundo, além das satisfações temporárias. Isso implica em sacrificar gratificações imediatas em favor de metas mais significativas e duradouras, encontrando estímulo em conceitos elevados como a eternidade ou o divino, né?
A gente vive uma sociedade hoje, não que seja errado, tá, gente? Não tô aqui julgando, porque eu também já fiz isso, mas assim, a gente quer o carro, de parcela. E isso é o quê? A gente paga juros, às vezes vai pagar 3 carros para ter um carro só, para ter o prazer agora. Não para ter o prazer no futuro. Não tô falando que é certo ou errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô fazendo juízo de valor, não. Tô dando isso como um exemplo. Ou seja, a gente sempre. Isso é como a gente funciona. Tô trazendo um exemplo de como a nossa sociedade funciona na prática. Então, eu pago 5 apartamentos para ter um. Tudo bem, moradia a gente precisa, mas olha que interessante, né? Eu abro mão do meu futuro para ter agora. Para ter agora. Né? Então, é como a nossa sociedade funciona. Parcela no cartão de crédito. Mês que vem a gente vê como faz. Né? Então, é um pouco de como a sociedade funciona. Né? Então, quando a gente para em pensar em coisas duradouras, é realmente isso, fazer sacrifícios e não pensar em gratificações imediatas em favor de metas mais em favor das metas mais significativas e duradouras. A maturidade social e pessoal, assim como a estabilidade da personalidade, são vistas como resultado da busca por esses valores mais altos, que exigem uma transformação profunda do ser, incluindo a superação do ego e a reconstrução da alma, né? Então é tudo conversando aí, né? E voltando aí nessa questão desse tema, eu trago isso como exemplo, tá, gente? Porque eu também tive que parcelar apartamento, tem que pagar, né? Carro, eu juntei para pagar a vista, mas não é sempre que a gente consegue, né? É a realidade de cada um, a gente está aqui para sobreviver, né? Mas é interessante que é assim que a sociedade funciona. Você fica recebendo ligação. Gente, ó, compra aquele lá, ó, parcela, né? Vamos parcelar. Ah, a gente faz em 10 vezes, né? É mais nessa forma da gente pensar, né? Novas discussões com Rodin. Então, aqui a gente já finalizou, né, a segunda parte, que foram os 10 pensamentos do Rodin. E aí tem o documento 161 que o Rodin permanece, né? Só que esse é um documento diferente, porque aqui, na verdade, há uma discussão, na verdade, na natureza de Jesus, na natureza de Deus, e há outras discussões que não fazem parte desses 10 pontos que a gente falou agora. Então, no documento 161, Natanael e Tomé permanecem em Magadã, para debater com Rodin de Alexandria sobre alguns conceitos teológicos. Então, o ponto central do debate é a natureza da personalidade de Deus. Então, Rodin ele argumenta que Deus, sendo infinito e eterno, transcende a personalidade humana e não pode ser considerado uma pessoa no sentido humano. Então, ele começa com esse pensamento no documento. Os apóstolos, contudo, enfrentam dificuldades em contrapor essa visão, porque Jesus já tinha explicado isso para eles, né? Apesar de tentarem usar a doutrina da Trindade e a relação entre Jesus e Deus como exemplos da personalidade divina. Então, eles tentam ir por esse caminho. Então, Natanael e Tomé, eles apresentam esses argumentos baseados nas ações, ensinamentos e caráter de Jesus, sugerindo que a sua sabedoria, compaixão, conhecimento e autoridade são evidência já da sua divindade. Eles enfatizam que a perfeição de Jesus em sua vida e ministério indica uma natureza além da humana. E aí eu não vou ficar falando do documento todo, porque existe toda uma discussão ali, argumentação entre os dois. Basicamente, esse é o cerne, né, da discussão. E o debate termina com Rodin convencido, ou talvez parcialmente convencido, pelo que eu consegui perceber. Fala convencido, mas não parece convencer completamente. Mas os argumentos dos apóstolos, aceitando a ideia de Deus e Jesus como uma personalidade divina, embora com uma compreensão mais ampla e transcendente de que de que a noção humana do que é a noção humana de personalidade. Então, o Rodin, depois dessa discussão, ele retorna para Alexandria, levando consigo esses ensinamentos, enquanto Natanael e Tomé se reúnem com os outros apóstolos em Jerusalém, enriquecidos pela experiência desse debate. Bem, bem bacana. E para finalizar, né? Aí depois a gente abre para perguntas para a gente conversar um pouco, a gente ainda vai ter meia hora. As conjecturas sobre o Rodin, né? Então, eu já ouvi muitas coisas, né, de conjecturas. Então, quem final foi a Rodin de Alexandria? Alguns falam que foi um alter ego de Jesus, alguém que veio para preparar a vinda de Micael, ou apenas um grande homem que viveu nos tempos de Jesus. Aí eu volto naquela frase do início,
que ele fala que ele foi um dos grandes homens da nossa raça. Eu tendo a acreditar que ele só foi um grande, e prefiro acreditar, porque realmente assim, a gente teve poucos exemplos de homens que viveram naquela época e que realmente trouxeram uma perspectiva. O livro trouxe a perspectiva. Acho que só foi o Rodin mesmo. É, porque os apóstolos mesmo, vocês não querem entrar na questão dos apóstolos aqui, mas os apóstolos também difícil, né? Então, ter um exemplo humano, né, da interpretação dos ensinamentos de Jesus é bom, né, para gente. Inclusive, isso faz com que muita gente se identifique com Rodan de Alexandria, né? Quando fala, eu gosto tanto desse documento, é um dos documentos que eu mais gosto. E a gente fala, é o que eu mais gosto. É realmente, né? Porque ele faz uma tradução realmente, ele é um de nós. Pelo menos é assim que eu prefiro interpretar. Mas não está errado você ter outras interpretações a respeito do assunto. Até eu acho que é importante refletir. O livro traz essa questão de usar a criatividade, parar para pensar, refletir a respeito do assunto. Cada um tem um objetivo. Essa questão de que ele veio para preparar a vinda de Micael, eu já não acredito muito, aí já é uma questão muito pessoal, que eu já vi isso sendo dito algumas vezes, porque a gente já teve, apesar do livro falar que não foi só Maquiventa Melquisedeque que preparou o terreno para a vinda de Jesus, né? Foi uma sucessiva. Eu acho que se talvez Rodin tivesse vindo com esse propósito, por que o livro não revelaria? Por que ele esconderia isso da gente, né? Não vejo muito sentido de esconder isso da gente. É uma revelação e talvez fosse importante a gente entender se ele tivesse essa meta, né? Então eu não vou muito por esse lado, não. Eu vou mais como um exemplo humano de uma interpretação da vida de Jesus, o que é fantástico. Porque você tem uma pessoa de fora que viveu a época de Jesus, uma pessoa, um dos maiores da nossa raça, como o livro mesmo diz, e que traz a vida de Jesus de uma forma tão bonita, né? E tão interessante. Então, eu acho que eu acho a figura do Rodin importante. Eu, particularmente, ocupando esse lugar de ser humano mesmo, como um de nós, acho importante, mas é a minha forma de interpretar, né? Até queria ouvir de vocês também a opinião de vocês, mas basicamente é isso, né? Aí queria saber com vocês se vocês têm perguntas, se você queria também saber a opinião de vocês com relação a esse assunto, né? Se vocês acreditam que realmente ele é um homem ou tem outras conjecturas, enfim. E aí a gente vai discutir um pouco isso. Não sei se vai cortar a gravação agora, mas era isso então. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a você, Eduardo. Quem fala é o Rodrigo. Boa noite a todos. Boa É a noite. primeira vez que vocês ouvem minha voz. Hoje faz um mês que eu tive a oportunidade de conhecer esse livro maravilhoso. Eu mesmo não lembrava do documento. Hoje faz um mês. Rodan, nunca me questionei se era. Calma, peraí. O Rodrigo e o Daniel Era a estão falando ao mesmo personalidade dele. tempo. O Rodrigo e o Daniel estão falando ao mesmo tempo. Acho que o Rodrigo já estava Vamos falar falando. um de cada vez, o É, Rodrigo, depois o Daniel. depois o Daniel. Vamos lá. Desculpe, Rodrigo, desculpe. imagina. Eu acho que tu não ouviu o Rodrigo falando. Tudo Pode falar, bem. Boa Rodrigo. noite. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado, Eduardo, por essa palestra maravilhosa que você deu. Uma palestra muito coerente, muito bacana. Que personagem fascinante, esse personagem de Rodin de Alexandria. Que, olha, ontem eu tive a oportunidade de ler alguns textos no livro físico, e no primeiro tema que ele abordou foi para cerca de 5 horas, né, entre várias referências, mastigando, destrinchando o que ele tem para nos oferecer. E como pode ser algo tão atual? O livro é do começo do século, 1911 a 1955, a publicação dele, e como são valores que nós temos que usar hoje, né, no nosso dia a dia. Esse personagem Rodin, eu vou levar para a minha vida as coisas que ele fala, porque são coisas muito reais, são coisas que nós precisamos. Quando ele fala sobre a meditação, né, algo sobre a meditação, que é algo que nós temos que ter no nosso hábito do dia a dia. Então era isso que eu gostaria de falar. Agradecer, gratidão a esse livro maravilhoso. Estou com meu filho do lado. Gratidão a esse livro maravilhoso, por ter a oportunidade de aprender com vocês. Cada um Tá ótimo. compartilha, cada um fala.
a gente vai aprendendo um pouquinho. Então é isso, eu tô, assim, parece que eu tomei um banho de sabedoria, se eu estivesse saindo da Matrix. Obrigado, Eu Rodrigo, vou, obrigado. eu vou mastigando e vai ser um prazer participar dessa sala, porque quando nós lemos um livro de Urantia, nós temos uma centelha divina dentro da gente que fala, é muito gostoso ler ele, destrinchar aquelas, porque através de um simples parágrafo que você lê, parece que cai um véu dos seus olhos e você aprende a ser um ser humano melhor, a ter uma visão maior do universo, a ser melhor pai, melhor esposo, melhor marido. São coisas estoicas de um filósofo. Para mim, o Rodin, ele foi um filósofo. Ele está me ensinando muito a arte do bem viver. Obrigado a todos, é isso. Só um pontinho de vista breve. Com Obrigado, gratidão. obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora, Daniel. Daniel, Oi, Eduardo. Boa noite. Desculpa, eu achei que eu podia falar e aí conectou no fone de ouvido aqui que eu deixo na cabeceira. Fica Desculpe. tranquilo, fica tranquilo. tranquilo. Desculpe, Rodrigo, ter confundido. Não, obrigado pela palestra, muito boa. É, queria agradecer também, relembrar o documento do Rodin. É um documento que, na época, apesar de ter ouvido, eu estava mais é, fixado naquilo que realmente Jesus falava e na interação que ele tinha com os demais e na preocupação dele de não deixar nenhum documento, não deixar nenhuma imagem. E confesso que eu não tinha dado muita atenção, mas realmente só complementando o que o Rodrigo falou, é muito atual, muito belo, prometo, vou relê-lo mais algumas vezes aí. Obrigado mesmo, ótima escolha. Obrigado, Daniel. Eu achei fantástica a maneira a maneira didática que o Eduardo extraiu o texto, né? Foi muito legal mesmo. Eu já gostava do Rodin, agora gosto mais ainda. Gente, não foi fácil, não. Imagino. Nossa, nossa, não foi fácil, mas foi. Valeu, né? Alguém mais? Alguém queria falar do Rodão? O que que achou? De algum ponto eu posso voltar na apresentação? Algum ponto que ficou em dúvida? A gente tem meia hora ainda. Eduardo, só uma dúvida. Esse questionamento final que você falou sobre Rodin ser um alter ego, não existir de fato, tá em algum trecho do documento Não, ou existe não, algum não. outro? Ah, tá. Não, são coisas que falam, né? Eu trouxe ali, assim, conjecturas, né? Mas não, o livro não fala isso. O livro revela, na verdade, que foi um grande homem que viveu os tempos de Jesus e conta como foi, né? Então, Lilian, Parabéns pela palestra, Eduardo, obrigado. sensacional. Viu? Eu não sei se tem no livro quando que Rodin conheceu Jesus, porque, Tem né, ele, no, em um dado momento, teve a oportunidade de conhecer toda a sabedoria de Jesus, né? sim, que foi no domingo, que foi a primeira vez, que foi quando ele apareceu. Cadê aqui? Eu 18 de falei setembro de domingo. 29. Aqueles Tem até o primeiros, trecho do livro, 29 o depois primeiro de Cristo. slide lá que fica. 18 de setembro do ano 29. Isso, 18 de setembro de 29, que foi um domingo. Foi quando ele Eu, E foi tentar levar o depois, evangelho. Não sei por quê. Eu queria tanto. Gente, já pensou se esse evangelho fosse o evangelho? Teria sido tudo diferente, né? deve tá no ter livro, algum apócrifo, né, aí do Rodin. Nossa, Pior que a gente não seria acha ótimo. nada do Rodin. É, Fora do livro de Urântia não se acha nada. nada, destruíram. É, não, aqui sim, ali logo no início, no domingo, pela manhã, 18 de setembro, André anunciou, para o seguinte, tá, esse aí foi quando ele quis se encontrar com Jesus.
Mas se ele disse tudo o que disse, ele já conhecia Jesus anteriormente, Então, Eu foi. entendi que a pergunta da Lília foi essa. Quando né? ele Não, conheceu não Jesus? que quando ele se Então, encontrou com Jesus, mas ele Não já era foi ali. discípulo de Jesus, né? então, Em mas algum aí. Então, mas aí o livro não fala, porque o Rodin aparece pela primeira vez no documento 160. Ele conhece por meio de Abner, Isso, Eduardo. é por Abner que eu falei, né? Então ele conhece por meio de Abner. O que também é meio complicado, porque se ele fez um evangelho baseado no de Abner, então ali a gente já não sabe, né, o que foi, né? Se teve alguma. Porque se Jesus teve os 12 apóstolos, é porque ele tinha um objetivo com isso, né? Então, não sei. Mas É ele porque fez, ele chegou a Abner fazer. também, né? Abner foi um dos que realmente compreendeu a mensagem de Jesus. Tanto Sim, que foi. parece que foi ele que o evangelho que ele levou não vingou, foi o dele, né? E Foi, lá na foi, Filadélfia. foi. E então, quer dizer, É, então ele deve ter conhecido na Filadélfia através de Abner, então. isso foi o que. Então, é o que. Eu não sei se você estava desde o início, mas eu falei. Tá, Põe de novo aquele vou pôr slide aqui. ali aquele Aqui, ó. ali que tu falou dos documentos todos que falam. Aqui, ó. Fala que ele era um filósofo grego, Ah, um dos maiores da raça, que, né? Aí que ele aparece pela primeira vez nos documentos 160, e que ele havia se tornado discípulo de Jesus por meio dos ensinamentos de um Ah, dos colaboradores de Abner. então, dos Então colaboradores, né? não foi Não nem foi nem o Abner. Abner. Não, é, mas Jesus apareceu para ele, na 14ª aparição foi para ele, para Rodin. Foi, É. sim, para Então, Rodin, mas então você mesmo que veja, tenha né? sido mesmo que todo o conhecimento de Rodin tenha vindo de um dos colaboradores de Abner, que era dirigente do Nazareno dos Doze Apóstolos, João Batista, da época mesmo do João assim, Batista. é, mesmo assim, Ah, sim, tá. E o Abner foi para esse colaborador foi para Alexandria e lá que o Rodin conheceu então os ensinamentos de isso, Jesus. Imagine como que foi passado, quer dizer, como que foi passado, né? Como que o Abner entendeu realmente e passou para esse colaborador que então e o Rodin ele entendeu o cerne da questão ali, pelo menos, né? Colocam é, toda a filosofia dele dentro desse documento aí, porque é um exemplo, né? exatamente. Vamos dizer assim, de um ser humano que entendeu realmente a mensagem de Jesus. Que Porque ninguém me ouça, mas nem eu porque poderia ter um documento, por exemplo, de Abner. Por que que não tem um documento de Abner, né? exatamente, Eu Poderia ia ter. falar isso. O curioso, né, foi que eles fizeram documento para Rodin, né? Porque Então, realmente o entendimento dele foi fantástico. é, superou é. até esse colaborador e o mestre Abner, né? Vamos dizer Ele era assim. É filósofo, quando o né? discípulo supera o mestre nesse sentido aí, né? De É, compreender realmente aquilo que Jesus quis. Quer dizer, é muito legal isso, porque ele não tinha conhecido Jesus pessoalmente, mas a essência, ele entendeu a essência da, do evangelho, né? De Jesus. sim, e Muito até legal fez isso. um evangelho, você viu? Ele fez. E é interessante porque, assim, eu acho que ele conseguiu também, porque ele já era filósofo, então acredito eu que ele já tinha um arcabouço maior de conhecimento, teve condições melhores de captar isso, mas aqui ninguém me ouça, mas eu trocaria fácil, fácil aí um dos apóstolos por ele, porque acho que seria ótimo ter ele como apóstolo.